Paz e graça, irmãs e irmãos da IPU do Salvador, da IPU de Muritiba e de outras comunidades que nesta noite celebram conosco o 25º domingo do tempo comum. Momento de adoração, de glorificação, de bendizer ao Senhor Todo-Poderoso. Em Marcos, capítulo 9, versículo 37, nós lemos: aquele, por ser meu seguidor, recebeu uma criança como esta, estará também me recebendo. E quem me receber, não recebe somente a mim, mas também recebe aquele que me enviou. Juntos, nós estamos adorando ao Senhor Todo-Poderoso. Oremos nesse instante. Deus, Pai e Mãe, adoramos na beleza de Tua santidade. Te glorificamos pelo Teu cuidado para conosco. Te bendizemos pela Tua graça derramada sobre cada um de nós. Nesse instante, nós nos reunimos no nome do Teu Filho Jesus para Te adorar, para Te glorificar, para Te bendizer. Que o Teu Espírito Santo possa penetrar em nossos corações e mentes para que possamos compreender o Teu querer em nossas vidas. Muito obrigado pelo dom da vida. Muito obrigado pela oportunidade que nós temos de Te adorar e de Te bendizer. Nós Te oramos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, nosso Senhor. Amém. Chamada à adoração. Salmos 1, de 1 a 3. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho, elas dão frutos no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo o que essas pessoas fazem dá certo. Amém. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Meus irmãos e minhas irmãs, neste momento de confissão de pecados, a palavra de Deus, no texto de Tiago, nos diz: mas se no coração de vocês existe inveja, amargura e egoísmo, então não mintam contra a verdade, gabando-se de serem sábios. Pois onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas mais. Então, enquanto a gente canta, a gente se coloca diante de Deus em confissão. Piedade de nós, Senhor.
Oremos. Deus Todo-Poderoso, nos colocamos aqui reunidos e reunidas, ainda que distantes, para te cultuar. Tu és, Senhor, a nossa alegria e a razão do nosso viver. Graças te damos pela tua misericórdia que se renova em nossa vida a cada manhã. Fortalece-nos e encoraja-nos, Senhor, para falarmos sempre do teu amor. Escuta o nosso clamor, pois te confessamos, Pai, que somos imperfeitos, que muitas vezes não fazemos a tua vontade, não escutamos a tua voz, não seguimos os teus ensinamentos. Tem piedade de nós, Senhor. Renova a nossa vida, a esperança e a fé. Não queremos nos afastar nunca de ti. Estamos dispostos a mudanças. Continua nos dando sabedoria e compreensão. Nos perdoa, Senhor, quando não enxergamos as dificuldades do próximo, quando não o perdoamos e muitas vezes deixamos de semear o amor, a paz e a justiça. Em nome de Jesus, nós agradecemos e nos colocamos em tuas mãos, para que a tua vontade seja feita em nós. Amém. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, desprezível, pecador. Mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus, quando estendeu a sua mão para mim. Agora me regozijo desde que o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com ele estou liberto do perigo do mal, quando estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando estendeu a sua mão para mim, quando estendeu a sua mão para mim. Declaração de perdão. Tiago, capítulo 3, versículos 17 e 18 nos diz: a sabedoria que vem do céu é antes de tudo pura, e é também pacífica, bondosa e amigável. Ela é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações, não trata os outros pela aparência e é livre de fingimento, pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes, que foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz. Em Cristo Jesus, irmãs e irmãos, os nossos pecados estão perdoados. Louvemos ao Senhor. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada,
estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente ou do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Graça e paz, irmãos e irmãs. Passamos neste momento, nosso momento de intercessão, e quero compartilhar com os irmãos e as irmãs o Salmo de número 18, versículo 2. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus e meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e a minha torre de proteção. Senhor, nós te suplicamos, intercedemos pelas vítimas, ó Deus, dessa terrível enfermidade do Covid-19. Tem misericórdia de nós. Senhor, nós intercedemos por cada família da nossa querida e amada IPU. Senhor, tem misericórdia de nós. Ó Pai, nós intercedemos também pela expansão missionária. Que o Senhor abençoe, que o Senhor faça prosperar cada campo de trabalho. Por isso, ó Deus, tem misericórdia de nós. Senhor, também nós intercedemos pelas famílias do nosso Brasil, para que o Senhor continue derramando da tua graça e do teu amor, para que as pessoas encontrem paz. Senhor, tem misericórdia de nós. Pai, também nós intercedemos pela nossa nação, para que nós possamos viver num país de justiça e de amor. Senhor, tem misericórdia de nós. Também te suplicamos pela vida dos nossos pastores e pastoras da nossa querida, amada Igreja Presbiteriana Unida do Brasil. Senhor, tem misericórdia de nós. Ó Deus de amor, de misericórdia, eu também intercedo neste momento por cada família de nossas igrejas que tem passado por dificuldades. Por isso, ó Deus, tem misericórdia de nós. Ó Pai, nós oramos e cremos que o Senhor ouve as nossas intercessões. Por isso, ó Deus, em nome da Trindade Santa, ouve as nossas orações e nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe grandemente. Se eu tivesse que falar da grandeza
sino a ressoar. Deus, Pai de amor, Pai querido, de infinita bondade, queremos nesta noite, ó Pai, te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui louvando e bendizendo o Teu nome. Queremos neste momento, Senhor, te pedir a Tua inspiração para o Teu servo que irá proferir a Tua palavra, que seja fonte de inspiração para a nossa caminhada nesta semana que se inicia, que possamos estar sempre louvando e bendizendo o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos e irmãs. Leitura do Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. A palavra do Senhor não voltará vazia. Amém, 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 amém. E se nós nos calássemos, as pedras clamariam. Amém, 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 amém. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Leitura bíblica que se encontra no livro de Marcos diz assim: Depois, tendo partido dali, passavam pela Galileia, e ele não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava a seus discípulos e lhes dizia: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, que o matarão, e morto ele, depois de 3 dias ressurgirá. Mas eles não entendiam esta palavra e temiam interrogá-lo. Chegaram a Cafarnaum, e estando ele em casa, perguntou-lhes: Que estáveis discutindo pelo caminho? Mas eles se calaram, porque pelo caminho haviam discutido entre si qual deles era o maior. E ele, sentando-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. Então tomou uma criança, pô-la no meio deles e, abraçando-a, disse-lhes: Qualquer que em meu nome receber uma destas crianças, a mim me recebe, e qualquer que me recebe a mim, recebe não a mim, mas àquele que me enviou. Que assim seja. A palavra do Senhor não voltará vazia. Amém, 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 amém. E se nós nos calássemos, as pedras clamariam. Amém, 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 amém. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, que a doce paz de Cristo esteja em todos nós. Que alegria, mais uma vez, hoje 25º domingo do tempo comum, onde desejamos ardentemente que a luz do Senhor seja uma realidade em nossa jornada. Neste momento de reflexão da palavra do Senhor, é isso que pedimos e é isso que precisamos, que a luz do Senhor possa iluminar
a nossa caminhada. Amém. Temos então desafios diante do Evangelho que provoca todos nós neste dia. E eu queria pensar a ideia do humanamente divino. E para isso, quero lembrar a vocês que o texto, o Evangelho de Marcos, está nos desafiando mais uma vez e nos lembrando da ideia de um Jesus que é peregrino, que é caminhante, de um Jesus que está em um movimento, de um Jesus que não está limitado ao templo ou ao pátio do templo, mas um Jesus que está todo momento em caminhada, está em jornada, está em travessia para poder trazer o reino de Deus. Encontramos nessa ideia já de travessia as dificuldades, mudar de rumo, de perspectiva, nem sempre é fácil, mas quase sempre em nossa jornada é necessário mudar o olhar, mudar o comportamento, mudar diante das intempéries que a vida oferece a todos nós. O primeiro aspecto que o texto traz para a gente, a ideia de travessia. Um outro ponto que me chama muita atenção nesse evangelho e nesse trecho específico é a imagem de Jesus como um professor, como mestre. Ou poderíamos hoje atualizar e falar a pedagogia de Jesus de Nazaré. É muito importante esse reino que é ensinado, esse reino que em vários momentos, às vezes no barco, às vezes no monte, o pessoal se assenta e começa a ouvir aquilo que Jesus está oferecendo, está trazendo, está revelando, às vezes como síntese da lei, às vezes como ressignificação da lei, porque em todo momento o reino de Deus é reino que defende e que celebra a vida que é presente do nosso Deus. Ao falar da pedagogia de Jesus de Nazaré, do modo de ensino de Jesus, não podemos esquecer, sobretudo esse mês, a ideia do centenário de figuras como Paulo Freire e também do Dom Paulo Evaristo Arnes. Então, duas figuras importantíssimas para a educação brasileira, para a educação também teológica brasileira, não é? E latino-americana, que esse mês, então, é uma ideia de celebração de centenário. Lembrando que com Paulo Freire, a importância também de líderes presbiterianos, não é? Tendo algum tipo de contato. Então, o Richard Shaw tem contato com uma das obras do Paulo Freire, faz uma das edições que é lançada nos Estados Unidos, e o segundo nome, o Dom Paulo Evaristo, a presença marcante de outro líder presbiteriano e unido nesse caso, que é o nosso saudoso reverendo Jaime White. Então, esse processo e esse projeto educacional a partir da Bíblia, e não só a partir da Bíblia, a partir da proposta revelada em Jesus, é aquilo que chamamos de uma capacidade de escutar. É isso que Jesus, em vários momentos, está dizendo. Ao encontrar os discípulos, o que é que estão dizendo a meu respeito? Lembra de João Dias? Ele nos orientava que Jesus estava propondo ali a pedagogia da escuta. Quer dizer, não é eu trazer respostas prontas, soluções mágicas, por mais que eu esteja bem intencionado. Uma igreja que quer viver uma relação entre igreja e sociedade de maneira madura, responsável e séria, não é aquela apenas que com boa intenção oferece caminhos, mas é aquela que oferece e articula caminhos após um processo de escuta do que aquela realidade específica está fornecendo, dizendo, gritando. Então,
neste momento, Jesus também, nessa travessia, olha para os discípulos e o que é que vocês estavam aí discutindo no caminho? Novamente, Jesus está interessado na conversa, na vida das pessoas. Eles fazem silêncio. E o que significa esse silêncio deles e o que significa muitas vezes o seu silêncio na jornada, diante de um Jesus que é caminhante, de um Jesus que está em nós e está dentro de nós. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Ele, irmãos e irmãs, é o Emanuel. Ele está no meio de nós. Ele está dentro de nós. Ele conhece nossa dor, também nosso sonho. Ele chora o nosso choro e também celebra o riso que conseguimos dar na nossa jornada. Então, esse é um desafio, Jesus querendo saber sobre o que estavam conversando. Os discípulos fizeram silêncio. O que significa o silêncio deles e o nosso silêncio? Medo, insegurança, contemplação, fuga, aquele silêncio que a gente às vezes me pegou, não é? Me pegou pelos pés, como a gente diz. Então, vou dar aqui uma de que não estou entendendo, vou fazer o silêncio. Mas é preciso muitas vezes romper esse silêncio e perceber que não podemos cair em ciladas que, inclusive, para aqueles discípulos, no momento lá, já era uma realidade posta. Ou seja, seguir a Jesus não é viver um projeto político de poder e de controle. Os discípulos estavam discutindo quem era o maior. Veja que como isso é difícil, irmãos e irmãs, e como é um desafio ainda para nós hoje, século XXI, entender que caminhar com Jesus não é, em nossos dias poderíamos dizer, não é para termos visualizações, poder, status, não é para o nosso nome ser exaltado, a nossa igreja, o nosso presbitério, o nosso projeto. Ao contrário, devemos ser instrumentos nas mãos de Deus. Quem tem que ser exaltado, o nome que tem que aparecer é sempre o nome que está acima de todos os nomes, que todo joelho vai se dobrar, que toda língua vai confessar. Jesus Cristo é o Senhor. É este nome poderoso, nome maravilhoso que precisa ser anunciado e exaltado. Então, não podemos cair na cilada de quem é o maior, de disputas pelo poder e por notoriedade. Não é esse o projeto de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ao contrário, o convite que ele coloca para nós e o grande desafio é: olha, se você quer ser o maior, você terá que ser servo de todos. Servir é essa espiritualidade que nós encontramos e acreditamos. É assim, com esse óculos, que lemos a Bíblia. Por isso, ações na SEDTE, na SESI e tantas outras instituições que acreditam e colocam a sua força e as suas habilidades para uma espiritualidade que seja da humanização, para uma espiritualidade do serviço, da diaconia, da libertação, do cuidado, do afeto. Então, é humanamente divino. Jesus estava ensinando, os discípulos não estavam entendendo, e ele falando de morte e de ressurreição, e os discípulos nem sempre estavam compreendendo, interessados, em algum momento, disputando quem era o maior. Jesus provoca que aquele que quer segui-lo, servi-lo, deve estar pronto para servir. Deve ser um mordomo, deve ser um garçom, deve ser aquele que diz: eis-me aqui, e coloca toda a sua jornada a serviço do Senhor. Estamos chegando ao final. E nesse final, uma outra provocação de Jesus para os discípulos e para nós. Jesus chama uma criança
Isso mesmo, uma criança que naquela sociedade, lembre, doentes, leprosos, mulheres, crianças, eram pessoas excluídas do convívio social. Jesus então provoca acolhendo uma criança e diz que quem recebe uma criança em nome dele também recebe o próprio Senhor, não é? Quem recebe essa criança está recebendo também aquele que a enviou. Então, acolher a criança é um grande desafio e uma grande possibilidade naquele momento de encontrar a face de Deus de uma outra forma, não é? Com a criança que depende, com a criança que é vulnerável, com a criança que recebe abraço e com a criança que nos ensina uma face de Deus em Jesus, que é Deus de amor, que é Deus de misericórdia. Então, aqui o último desafio que o texto oferece para a gente. O Jesus que nos acolhe e nos abraça, e como precisamos disso nesse tempo difícil, pandêmico, de tanta morte e desesperança, Jesus nos acolhe, nos abraça da maneira que somos, como crianças que precisam de afeto e de cuidado. Da mesma maneira, é essa capacidade que eu e você precisamos ter na relação de igreja e sociedade, não só de receber o abraço e o acolhimento de Jesus de Nazaré, mas ser capaz de acolher também aquelas na jornada que precisam do abraço de Deus e do afeto de Deus. E aqui é evidente que é de uma maneira muito ampla, muito geral, mas também fazemos o recorte, não é? Abraçar mulheres sofridas, abraçarmos povos indígenas, povos quilombolas, sermos contra o extermínio da juventude negra, não aceitar o racismo religioso, não compactuar de maneira alguma com gays que são espancados e mortos, julgados, subalternizados por sua sexualidade. De maneira nenhuma podemos compactuar com essa prática de ódio em nome de Deus e muitas vezes usando a Bíblia. Ao contrário, o Jesus que nos acolhe como somos, imperfeitos e pecadores, e nos abraça dizendo: Tu és meu filho amado, tu és minha filha amada, é o mesmo Jesus que me convida, que te convida a acolhermos as pessoas que vivem em desilusão, escuridão e precisam de luz na jornada e precisam de esperança para voltar a sorrir e a sonhar. Que esse Deus, que em Cristo nos abraçou como crianças, nos faça também viver a espiritualidade do serviço e do acolhimento a todos e todas que encontrarmos no caminho, sem julgarmos, sem condenarmos, sem nos acharmos superiores a ninguém, mas apenas abertos a acolher, abraçar, amar e partir o pão da vida, que é Jesus Cristo, com essas pessoas. Amém, meus irmãos e minhas irmãs. Ceifeiros da seara santa, muito fracos, pobres sois, mais forte é Cristo vosso Mestre. Avante, avantes, pois, os que confiam no Senhor, renovar-se-ão, crescerão em vigor, subirão até as alturas, correrão e sem fadiga andarão e sem cansar, correrão e sem fadiga andarão.
conosco sempre, assim nos prometeu. Coragem, pois, irmãos, avante, eis que ele já venceu. Os que confiam no Senhor renovar-se-ão, crescerão em vigor, subirão até as alturas, correrão e sem fadiga andarão e sem cansar, correrão e sem fadiga andarão e sem cansar, voarão e nas alturas como águias serão. Afirmação de fé. O amor de Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Estamos chegando ao final de mais uma celebração. Nós agradecemos a Deus pela sua presença. Louvamos ao Senhor por você ter estado conosco nesse momento de adoração, de glorificação, de aprendizado da sua palavra. Louvamos a Deus pela sua palavra proclamada nessa noite, porque falou aos nossos corações. Nós louvamos a Deus porque o Senhor tem cuidado de nós. Eu quero convidar o irmão, a irmã, nesse instante, a juntamente comigo e com os demais irmãos, juntos, orarmos a oração que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Logo depois, nós seremos despedidos pela bênção do Eterno. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Minhas irmãs e meus irmãos, que tenhamos todos e todas uma semana abençoada e protegida pelo Senhor. Que o amor de Deus nos una, a alegria de Deus nos inspire, a paz de Deus nos envolva, a coragem de Deus nos sustente e a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo repouse sobre todos nós, para sempre. Amém.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, de ti. Que o Senhor sobre ti levante o céu